Estamos juntos mais uma vez para acompanharmos o resumo de mais um livro da Bíblia. Hoje nós falaremos de Ester, e a sua história é praticamente a última do Antigo Testamento. Ela aconteceu em torno do ano 450 a.C., quando Ester, uma judia, se tornou rainha da Pérsia. E essa posição dessa mulher do povo de Deus numa nação diferente da nação de Israel foi fundamental no momento preciso da história do povo judeu, pois ela foi o instrumento usado por Deus para impedir que toda a nação judaica fosse destruída por Amã, um homem que não gostava do povo de Deus. E essa preservação da nação judaica foi fundamental, pois você se lembra, o Salvador do mundo, Jesus, o Messias, já havia sido prometido há muitos anos. E Jesus deveria nascer da descendência de Abraão, da descendência de Judá, da descendência de Davi. E, portanto, a nação de Israel precisava continuar existindo para que o Salvador Jesus viesse ao mundo conforme havia sido profetizado. E pouco mais de 4 séculos depois da história de Ester, finalmente Jesus, na plenitude dos tempos, vem ao mundo. Uma curiosidade deste livro é que nele o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez sequer. E por um tempo, no passado, surgiu o questionamento se o livro de Ester poderia mesmo estar na Bíblia, já que como pode um livro em que o nome de Deus não é mencionado constar na palavra de Deus? Na realidade, embora o nome de Deus não apareça, Deus pode ser visto nas entrelinhas e nas circunstâncias que acontecem durante todo o livro de Ester. O fato da própria Ester ter sido escolhida como rainha da Pérsia, o fato de Mardoqueu, tio de Ester, ter um dia ajudado o rei e não ter sido recompensado num determinado momento por isso, o fato do rei ter tido uma insônia exatamente na véspera em que a matança dos judeus seria convocada, e a leitura das crônicas que foi feita para o rei foi exatamente da história de Mardoqueu. Enfim, detalhes, circunstâncias, situações em que não seriam possíveis acontecer com tanta preciosidade, com tanta correção, se não fosse a atuação de Deus. E muitas vezes na nossa vida nós não enxergamos a presença de Deus de maneira muito específica, de maneira muito clara, mas isso não quer dizer que Ele não esteja presente. Mesmo que Deus não apareça de modo visível, de modo claro, como no livro de Ester, a sua atuação e a sua presença são perceptíveis e são fundamentais nas entrelinhas, nos detalhes, sob os panos, por detrás das cortinas. Enfim, Deus continua sendo soberano e agindo mesmo em detalhes sobre a nossa vida. Uma das principais festas dos judeus, a festa de Purim, ela tem a sua origem narrada no livro de Ester. Purim quer dizer sortes, e tem esse nome porque o dia da matança dos judeus escolhido por Amã foi determinado por sortes. E todos os dias, então, na festa do Purim, o livro de Ester é lido. E quando o nome de Ester e o nome de Mardoqueu são mencionados, o povo aplaude e vibra. E quando o nome de Amã, o inimigo do povo de Deus, é mencionado, as pessoas vaiam e batem os pés. Essa história é interessante porque mostra pra gente que Deus muda a nossa sorte. A história do povo de Judá, a história do povo de Deus estava já destinada para a destruição. O dia da matança estava marcado. Mas naquele mesmo dia, o povo de Israel conseguiu uma das maiores vitórias da sua história. Aquele homem, Amã, que havia programado e idealizado a matança dos judeus, ele mesmo foi morto. E uma forca enorme que ele havia preparado para matar Mardoqueu, seu inimigo, ele mesmo, o próprio Amã, foi morto na forca que ele havia preparado para matar Mardoqueu. É possível ver que Deus muda a nossa sorte, mesmo em situações que pareçam irrevogáveis, como a lei persa era irrevogável, mesmo em situações que pareçam não haver solução, não haver jeito,
onde parece não existir luz no fim do túnel, onde parece que o fundo do poço já tenha chegado, mas Deus é o Deus que muda as coisas. Deus é o Deus que muda a nossa sorte. Deus é o Deus que faz novas todas as coisas e que pode reverter qualquer situação. Ele fez isso na época de Esther. Ele pode fazer isso na sua vida hoje também. O versículo que eu gostaria de destacar deste livro é o capítulo 4, versículo 14, em que é dito que se Esther se calasse, socorro e livramento viria de outra parte. Mas quem sabe não teria sido para uma situação exatamente como aquela que ela havia chegado onde chegou. Isso mostra pra gente que a posição aonde nós estamos, o lugar aonde nós vivemos, ele foi precisamente escolhido por Deus com um propósito. Quem de nós, talvez, nesse tempo difícil que o Brasil tem enfrentado, tenha desejado não ser brasileiro, tenha questionado o porquê de não ter nascido em outro país, em outro continente. Às vezes pode ter surgido este questionamento em relação à sua família, pois você não viveu num lar muito saudável, a relação sua com os seus pais, com os seus irmãos não foi muito boa, e pode, quem sabe, você ter tido o questionamento de por que você não teve outros pais, por que você não nasceu numa família diferente, e por que exatamente esta família, e por que exatamente neste tempo em que você vive. A realidade é que Deus sabe de todas as coisas e Ele nunca errou com ninguém. Então, se Deus escolheu nós vivermos neste século 21, se Deus escolheu nós vivermos no Brasil, se Deus escolheu nós termos a família que nós temos, existe um propósito para isso. Pois como Mardoqueu disse para Esther, quem sabe não foi exatamente para um tempo e para uma situação como essa que você foi colocado por Deus aonde você foi colocado. Então nunca questione, duvide ou reclame da situação de sua vida. Saiba que foi Deus que te colocou aonde você está. E a sua presença aonde você está é para fazer diferença, é para você ser um instrumento de Deus para, quem sabe, transformar essa situação. Você pode curtir aqui esse resumo, você pode se inscrever aqui em nosso canal também e você pode falar dele para outras pessoas, para que outros tenham acesso e mais conhecimento ao resumo da Palavra de Deus. Espero você na próxima semana e que Deus te abençoe.